Olá, pessoal. O meu nome é Kellen, eu sou enfermeira, doutoranda do Programa de Atenção à Saúde na UFTM e gostaria hoje de estar falando aí para vocês um pouquinho sobre educação em saúde, promoção da saúde, elementos para essa comunicação. Preferia estar falando com vocês e não para vocês, né? Mas é a forma que a gente tem hoje e, de certa forma, também facilita, né, o acesso e vocês podem estar assistindo aí conforme a disponibilidade, uma flexibilidade maior. E quem se interessar pelo assunto, quiser se aprofundar, ficar com alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo. A professora vai disponibilizar o meu e-mail e aí também tem as minhas redes sociais. Então, hoje, falando um pouquinho sobre essa educação em saúde, eu vou abordar a partir de uma história real para a gente ir construindo essas reflexões, amarrando esses elementos tão importantes para a comunicação, promoção e educação em saúde, que é a minha área de estudo, pesquisa, de especialidade. Dessa história, vou começar aí pelo enredo e mais ao final eu revelo o nome desse personagem principal. Às vezes alguns de vocês já conhecem, até mesmo por essa imagem aí, já consegue fazer o link e associar o nome desse personagem que foi um educador político humanista brasileiro e também filósofo, foi um grande pensador e contribuiu muito para a educação não só brasileira, mas principalmente com elementos que são usados até hoje fora do nosso país. Então, esse educador, ele nasceu ali em Recife, em 1921, filho de pais de classe média baixa, passou algumas situações econômico, social complicada e acabou precisando, para permanecer na escola em que ele estudava, para permanecer, para continuar com seus estudos, precisou contribuir com a escola, dessa forma ele se tornou um aluno, como se fosse um instrutor ali, um bolsista, para poder pagar essa mensalidade. Então, ele lecionava algumas aulas, era um aluno assistente do professor, e acredito que isso tenha trazido aí bastante contribuição e interesse por essa área. Ele se formou em Direito, em bacharel de Direito, e em 1955 ele fundou um instituto para poder trabalhar não só a formação, a educação formal, o ensino formal, mas também associado a trabalhos manuais. Então, ele percebia essa necessidade de articulação entre o trabalho e a prática cotidiana, as condições sociais, os elementos da história de vida de uma pessoa, e não só a educação, a escola para o mercado de trabalho. Então, contextualizava tudo isso. E a experiência que foi mais chamativa de atenção foi uma alfabetização realizada com 300 trabalhadores num período aí de 40 horas, 45 dias. Por que que foi tão inovador assim essa alfabetização de adultos, esse método de alfabetização? Porque na época quem votava era apenas os sujeitos alfabetizados, os letrados. Então, a votação no Brasil, o voto, era uma forma de curral eleitoral, de manter esse sistema excludente, de privilegiar a elite, era um sistema elitista. Então, mantinha esse sistema de pobreza, de miséria. E a partir do momento que ele conseguiu alfabetizar em tão pouco tempo esses trabalhadores, eles saíam de massa de manobra, de um curral eleitoral, de pessoas que não tinham voz, para cidadãos que poderiam votar conforme as propostas daquele político, daquela pessoa que estava se propondo nas eleições, se ela realmente tinha propostas que contribuiriam para aquela classe, para aqueles sujeitos. E aí, todo esse movimento dessa alfabetização tão rápida gerou olhos para alguns
algumas partes da política, inclusive ele foi exilado porque teve o golpe militar e com a vinda da ditadura, esse nosso personagem foi exilado. No exílio escreveu diversos livros, deu aula em alguns países, inclusive em Harvard, e é um educador que traz muitos elementos importantíssimos para a nossa educação em saúde, ou para a nossa educação popular em saúde. E quando a gente fala de educação em saúde, a gente geralmente está falando desse movimento, dessa capacitação, dessa articulação de saberes entre setores, de alguns elementos que nós vamos aprofundar mais para frente, que é diferente da educação na saúde. A educação na saúde, por exemplo, pode ser a educação continuada, que são as especializações, mestrado, doutorado, ou a educação permanente em saúde, que é aquela educação realizada no cotidiano do trabalho, como um aperfeiçoamento dentro da rotina de trabalho. Então, voltando para esse nosso personagem, ele teve essa forma de alfabetização considerando alguns elementos. Como ele conseguiu alfabetizar tantas pessoas em tão pouco tempo e já eram adultos, né? Um aspecto muito importante para a gente pensar é sobre a curiosidade, o interesse. Dentro dos princípios da andragogia, quando a gente trabalha com educação com adultos, tem que a motivação intrínseca, a vontade de aprender aquele conteúdo, aquele conhecimento, é mais importante que a motivação extrínseca. Então, provavelmente, aqueles profissionais, aqueles trabalhadores, eles tinham esse desejo de aprender e que provavelmente foi motivado e incentivado por essa apresentação desse nosso personagem e quais seriam esses benefícios, essas vantagens deles passarem de sujeitos analfabetos para sujeitos letrados, que poderiam estar contribuindo com a mudança do seu futuro, já que eles poderiam votar. Esse movimento, essa curiosidade, esse interesse no ensino-aprendizagem não só se dá com os adultos, mas com os adultos principalmente depende dessa demanda, dessa vontade interna, desse desejo interno. E aí, a partir dessa vontade em aprender, ele utilizou de elementos do cotidiano, então articulou saberes. Então, eram mais do que o beabá, as letras, as palavras, as frases. Esse nosso personagem, ele tem como escrita em um de seus livros que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, vamos lá. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. O que isso significa? Que antes de eu aprender a escrever, a ler as letras, as grafias, eu entendo, eu compreendo, eu vivo no mundo. Então, ao invés de utilizar letras, fonemas, grafemas separados, descontextualizados da vivência daquelas pessoas, esse nosso personagem, ele utilizava elementos do cotidiano. Então, por exemplo, era um pedreiro, vamos utilizar tijolo. E aí, esses elementos eram articulados à vivência. Como que é a construção de uma casa, como que se daria essa construção. Então, a articulação da linguagem, dos saberes, da vivência cotidiana, problematizando. Então, por exemplo, por que que o pedreiro, nesse contexto, não tinha, construía, por exemplo, uma igreja, uma catedral grande, mas não tinha condições financeiras para adquirir a sua casa, lá no Nordeste brasileiro. Então, tinha toda uma questão política envolvida, social, econômica. Então, esse ensino era articulado com saberes, era em linguagem adequada, era crítico por estar contextualizado e problematizador por trazer todas essas questões políticas sociais. E era a partir do diálogo. Então, não era ali o professor na frente ditando, né, ou falando como escrever a palavra tijolo. Então, T-I, aí põe o tracinho, J-O, põe o tracinho, L. Não, era uma forma diferente dessa alfabetização.
E aí, devido à preocupação, né, por essa alfabetização rápida, ele sofreu aí algumas consequências. Esse nosso personagem se chama Paulo Freire, e o método dessa alfabetização, dessa forma de educação, é utilizado, preconizado hoje na educação popular em saúde. E aqui eu gostaria que vocês vissem esse vídeo do Paulo Freire, brevemente, é 8 minutinhos só, para vocês poderem entender, em outras palavras, né? O que é esse nosso personagem, como foi essa vida pessoal, profissional. E hoje o itinerário Paulo Freire também pode ser utilizado em pesquisa, mas o nosso foco hoje aqui são elementos que a gente pode utilizar para a nossa prática. Para a nossa prática de educação em saúde ou de educação na saúde, e até mesmo para a nossa atuação como profissionais da saúde, como enfermeiros, porque a educação em saúde nem sempre ela ocorre apenas em espaços próprios para isso, né? Como ali numa entrada, numa sala de recepção, como um acolhimento ou alguma atividade educativa específica, uma roda de conversa, mas acontece no nosso encontro com o outro. Então, no nosso encontro com um paciente, com um usuário, com um familiar, a gente pode utilizar esses elementos para poder tornar essa comunicação em saúde efetiva e, de certo modo, realizar a educação em saúde. Então, eu aguardo vocês assistirem esse vídeo para a gente retomar a nossa conversa. Pronto? Então, vamos seguir aqui. Vocês perceberam esses aspectos aqui muito fortes nesse processo, nessa forma de realizar a educação? O diálogo. Então, o diálogo é um elemento primordial, deve estar presente. E, por exemplo, a gente observa muito, infelizmente, práticas verticalizadas. Então, o profissional de saúde que dita as regras, dita as condutas e não dialoga, não pratica a escuta ativa. Então, como o Paulo Freire fazia, ele ouvia ali os sujeitos, os educandos, e nesse ouvir, ele aprendia, porque o educador, ao educar, ele aprende também. É um movimento dialético. Só que muitas vezes, na prática, acaba não ocorrendo a escutativa, então o profissional às vezes até ouve o que aquele usuário, aquele paciente está falando, mas ele não escuta. Como assim? Ele ouve, mas não escuta? Ele está ali, né, com o seu aparelho auditivo funcionando, entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque enquanto o usuário, o paciente está falando, ele já está pensando no que ele vai responder, no que ele vai ditar de conduta ou de informação para aquele usuário. Então, o que a gente consiga fazer essa escuta ativa e, a partir dela, dialogando, tecendo, né? Articulando saberes. Então, o saber científico, ele vai vir complementar, integrar esse saber popular, essa experiência, essa vivência, porque o sujeito, o paciente ali, ele não é um frasco vazio, né, para a gente poder fazer uma educação bancária. Ele traz todo o seu contexto individual, cultural, e a gente tem que saber respeitar isso, até mesmo para que ele possa estar exercendo a sua autonomia. Então, a partir desse diálogo, dessa articulação de saberes, esse sujeito ele vai estar mais consciente das suas escolhas. Então, por exemplo, ele não vai comer o arroz com feijão porque ele foi acostumado a comer o arroz com feijão. Ele vai comer o arroz com feijão porque ele, a partir dessa troca de informações, saberes, ele sabe que ali nesse prato, economicamente ele consegue ter acesso, porque tem proteínas e carboidrato, e que a proteína e o carboidrato são essenciais para que ele tenha uma vida ativa, então ele vai estar fazendo uma escolha. Essa é a tomada de consciência e o respeito a um princípio da autonomia, que é a capacidade de governar por si mesmo. Então, ele vai estar fazendo escolhas. Então, ele pode escolher, sim, se ele vai aceitar, se ele vai escolher
por determinado tratamento ou outro, por determinada conduta ou outra. Mobilização, porque muitas vezes essa educação em saúde acontece de forma coletiva, promovendo uma transformação social que reorienta as práticas de saúde. Então, ao invés de práticas hospitalocêntricas, onde tem apenas um detentor do conhecimento, o profissional de saúde dita todas as regras, na verdade é uma partilha, né, de conhecimentos, de saberes, de ações em saúde. Dentre os princípios nós temos o diálogo, a amorosidade, então a prática desse respeito, da escuta ativa, de ver o outro como sujeito, né? Às vezes vocês já devem ter ouvido o paciente é o amor de alguém, nós profissionais também somos, então que haja esse respeito mútuo, a problematização, a análise crítica da realidade, a participação social e a construção do projeto democrático popular que traz aí para um aspecto da educação popular em saúde. Vamos pensar aí quais as vivências que a gente já teve, como paciente, como usuário, como profissional de saúde, que atuou em alguma ação educativa ou por algum contato com algum usuário paciente. Que quando a gente começa a fazer a graduação na área de saúde, muitas pessoas, né, familiares, amigos, vêm nos perguntar sobre elementos, querendo tirar dúvidas sobre medicamentos, tratamentos, doenças. E então, se vocês não tiverem experiência ainda com a população, vamos retomar nesses pontos aí, a partir desses pontos. E também de vivências que vocês já presenciaram. Então, quando a gente pensa no partir da realidade, vamos relembrar aqui o início da pandemia do Covid, as recomendações. Use álcool em gel, use máscara, lave as mãos com água e sabão, certo? São condutas, ações ditadas para prevenção do Covid, não promoção da saúde, prevenção do Covid. Mas aí a gente pensa naquela comunidade, ou ali pode ser numa população ribeirinha, ou até mesmo nas favelas, se aquelas pessoas tinham água encanada para fazer a lavagem das mãos. Tudo bem, tinha água encanada, eles tinham acesso a sabonete, não sabão líquido, mas tinha acesso a sabonete, certo? E eles tinham condição de utilizar a máscara. Eles deram um jeito e adquiriram essas máscaras, certo? E eles tinham condição de permanecerem em distanciamento. Então, a partir da realidade que se propõe essa educação em saúde. Porque a informação em saúde, ela pode vir e geralmente vem descontextualizada, ela vem de uma forma geral. A educação em saúde, ela tem que considerar essas individualidades. Vamos pensar agora numa linguagem adequada. Quantas vezes vocês já entraram em contato com algum profissional de alguma outra área? Eu vou citar um exemplo aqui, que é um exemplo meu, mas de alguma outra área que vocês ficaram assim, não é possível que eu não consigo entender o que essa pessoa está falando. Por exemplo, vocês já procuraram algum advogado e ele começou com aqueles termos jurídicos, né? Rito ordinário, rito extraordinário, nossa, são tantos termos que são muito fora da nossa realidade, da nossa forma da nossa linguagem, né, do nosso dialeto. Então, são termos que nós, se ele fizer ali uma leitura ou se ele estiver falando ali a partir apenas desses elementos, é muito provável que a gente fique muito perdido, que a gente não consiga entender. Então, eu não tenho domínio, né, dessa linguagem, mas, por exemplo, ele começa a falar de agravo de petição, um rito sumaríssimo, de uma carta precatória, e aí, tá, não entendi nada. E da mesma forma como a gente se sente perdido nessa linguagem adequada e específica, né, de alguma profissão, de algum profissional, eu quero que vocês lembrem aí, hein, de alguma linguagem adequada, de alguma linguagem que vocês ficaram muito perdidos nessa conversa. É importante a gente relembrar sempre isso,
Porque para nós, estar falando ali para algum paciente, olha, o senhor está com uma infecção do trato urinário, agora eu vou precisar realizar o procedimento de sondagem vesical de demora, para que possa ser monitorada a função renal e o uso do tratamento ou da terapêutica com antibióticos ou da antibiótico terapia. E a partir desse momento, eu vou começar o procedimento. Então, assim, essa linguagem de estar explicando que o paciente está com uma infecção de urina e que vai ser preciso passar ali uma sonda e você pode demonstrar para ele a sonda, ou que é um dispositivo, ou que vai ter que introduzir um material de silicone muito flexível para poder tirar o xixi, porque às vezes até a palavra urina se torna uma linguagem muito distante da realidade. É importante a gente estar pensando nessa contextualização. E às vezes a gente pensa nessa linguagem adequada em ambiente hospitalar, a gente até aprende, mas não utiliza essa linguagem adequada quando vai para uma prática de educação em saúde na comunidade. Então, por exemplo, quando eu começo a falar ali de DST em alguma oficina, em alguma ação educativa, eu começo a usar termos ali muito complexos, prurido, alguma secreção. De repente, a gente tem que utilizar uma linguagem mais próxima e que esse paciente, ele consiga, esse usuário consiga trazer os seus saberes, a sua linguagem, e a partir dela a gente ir acrescentando, né, implementando, mesclando, costurando com os saberes científicos. Então, a articulação de saberes é muito importante. Hoje há estudos, por exemplo, que propõem as terapias alternativas. Então, vai trabalhar numa comunidade ribeirinha, ou tem mesmo, né, esses conhecimentos populares da comunidade. Então, o uso de chás, por exemplo, tem função realmente, tem alguma prova de que, uma prova científica do funcionamento medicinal desse chá, por exemplo, no combate a alguma dor ou no tratamento, né, auxiliar aí, complementando o tratamento tradicional. É importante essa articulação de saberes. E desde que não cause prejuízos, né, é interessante considerar, sim, pelo até o aspecto de respeito à cultura, respeito da autonomia, e esse sujeito, às vezes, ele vai se sentir mais acolhido, mais preparado e mais apto a aceitar a terapia ou o tratamento proposto pela medicina convencional. Outro aspecto importante, diálogos, sempre o aspecto dialógico, né? E o diálogo como dialética. Então, enquanto eu ensino, eu aprendo, enquanto ele está aprendendo, ele está ensinando, porque não há um único saber, né? Há saberes complementares. E tem todos esses aspectos da linguagem adequada, de tratar o outro com respeito. Às vezes, um profissional de saúde pensa nesses fatores, mas, por exemplo, vai fazer uma atividade de educação em saúde na escola para adolescente. E aí não procura saber como é esses adolescentes na escola. De repente, é um grupo de adolescentes que se caracterizam, porque eles gostam muito dessa caracterização de coletivo, né? Como um grupo gótico, por exemplo. E aí, esse profissional de saúde vai de jaleco, com vários cartazes, para falar sobre educação em saúde no setor escola para esses adolescentes góticos. Qual que vocês acham que vai ser a efetividade dessa ação, dessa educação em saúde? Provavelmente vai ser ineficaz, né? Então, se esse profissional de saúde, não que ele tenha que perder a personalidade dele, né? Como profissional, como pessoa, mas que ele se descaracterize de como detentor do conhecimento, com esse caráter verticalizado. Então, ele não precisa ter o jaleco, ele não precisa estar de roupa branca. Aliás, é adequado que ele esteja vestido de forma mais informal mesmo, que o cabelo não esteja ali preso certinho, sabe? E de repente, dependendo aí dessa disposição, né? E aí varia e também tem que respeitar o profissional de saúde, né? Dentro da sua autonomia, ele também utilizar ali alguns aspectos mais escuro, mais
mais preto, mais dark, né, na sua forma de vestir, na sua forma de trazer um material lúdico, algum recurso auxiliar. E não ele vir ditar essas regras. Um outro aspecto do diálogo é que muitas vezes a gente vê o profissional de saúde em pé, vestido, né, de jaleco ou todo de branco, falando ali para a comunidade. Hoje a gente tem rodas de conversa, então todo mundo sentado em roda. Poxa, esse profissional já está numa condição de superioridade, primeiro pela roupa, segundo, porque já é visto como profissional de saúde, talvez primeiro como seja o profissional de saúde, né? As pessoas já ficam, assim, talvez um pouco avessas. Quem é ele que vai vir me ditar o que eu devo fazer com a minha vida? Depois, por essa roupa. Terceiro, também por esse aspecto do profissional estar em pé, enquanto o restante da população está sentada ali. Essa é uma educação bancária também. Um pouco maquiada, mas continua sendo um ensino verticalizado. Então, que esse profissional de saúde possa estar ali na mesma condição de horizontalidade, que ele possa se sentar também na cadeira, se desvestir do detentor do conhecimento para poder ter essa troca, essa partilha. E aí sim a gente começa a falar de uma educação em saúde para que ocorra uma promoção da saúde, uma conscientização, uma tomada de consciência. Porque aí nesse diálogo, nessa troca, as pessoas, os usuários, os pacientes conseguem ouvir, conseguem fazer sentido para eles. Então é uma educação significativa e crítica, porque está contextualizada ali com a realidade. E a informação, ela não vai se perder, não vai ser só o saber do profissional sendo repassado, mas vai ser uma comunicação, como esse ato de comunicar, né? De trocar esses saberes, essas informações. E respeitando o exercício de autonomia do profissional e do usuário, que é o ato de governar por si mesmo, né? Como que a gente, como profissional de saúde, vem como educadores falar para um paciente diabético que ele não pode mais comer o pão francês no café da manhã. E a condição econômica desse paciente, desse usuário? Ele tem condição de comer alguma outra coisa? Ele sabe o porquê que ele não pode mais comer o pão? Ele compreende todas essas questões de como funciona o diabetes, da fisiopatologia, de como que funciona o carboidrato, o açúcar. E aí, se ele entender tudo isso, se ele compreender de fato como que acontece tudo isso, será que ele não vai querer fazer uma escolha para que ele tenha uma melhor qualidade de vida? Mas aí ele vai estar fazendo uma escolha consciente, né? Vai estar exercendo a sua autonomia. E não ditando regras, não comendo pão, conforme o médico, conforme o enfermeiro da unidade diz para ele, não comendo pão no café da manhã, mas de repente comendo um prato de arroz no café da manhã, ou comendo aquele docinho escondido, porque ele gosta muito e não consegue ficar sem, e ele não compreendeu o porquê que ele não pode comer o pão francês no café da manhã. E essa educação em saúde também em diferentes espaços. Paulo Freire fez essa alfabetização, né, essa educação ali para trabalhadores, não foi numa escola, não foi num espaço formal. E nós, como profissionais de saúde, vamos estar fazendo educação em saúde, não é nas instituições de saúde somente, na UBS ou no hospital. Não, a gente pode estar atuando na escola, a gente pode estar atuando em grupos operativos que pode estar ali no movimento de bairro. A gente pode estar atuando no espaço da igreja, pode estar atuando até mesmo aqui agora, né, pela internet, pelo computador, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, são diferentes espaços e que a gente possa estar articulando todos esses elementos. Então, sempre lembrar da importância do diálogo, do respeito ao outro, da linguagem adequada, de articular esses saberes, de considerar a realidade do outro. Acho que aí a gente já começa a ter um bom passo para que, de fato, aconteça a educação em saúde para a promoção da saúde. Um outro elemento que eu gostaria de acrescentar aqui, enquanto vocês pensam em sobre todos esses aspectos que foram abordados, um pouco denso, né? Quando a gente fala de educação em saúde, eu trouxe ali elementos da educação, da pedagogia freiriana. Mas quando a gente transporta para a educação em saúde, é importante trazer esse elemento saúde,
né? Não só educação em ou educação na, o elemento saúde. E o que a gente tem observado? O que eu observo nesses anos de pesquisa, estudo, e vocês também vão perceber e vão relembrar isso comigo, tenho certeza. A gente vê ainda, apesar de haver muitas críticas ao sistema biomédico, ao modelo hegemônico flexneriano, dessa educação, dessa atuação, né, dessa ação, não só da educação, biomédica, de um único detentor do conhecimento, do médico no centro, do hospital no centro, esse modelo hospitalocêntrico, a gente percebe que a educação em saúde muitas vezes é uma educação na doença ou em doença. Por quê? Pelos temas abordados e pela forma como essa educação é feita. Então é importante a gente trazer essa perspectiva salutogênica. O que significa salutogênica? Kellen, eu fiquei muito na dúvida nesse termo, eu nunca ouvi falar. Essa perspectiva ela é contrária à perspectiva patogênica. Então, patogênica, patos, né? O termo patogênico vem de patos, que vem de doença, né? E gênico de gênesis, de origem. Então, origem da doença. Nossa perspectiva de atuação, muitas vezes, é pautada nessa perspectiva a partir da doença. E eu quero fazer vocês pensarem hoje nessa perspectiva salutogênica, nas bases, nos princípios, na origem da saúde. E a saúde aí do latim que vem como salvação. E aí a gente também pensa, tá, tudo bem. Acho interessante começar a fazer essas práticas educativas, essa atuação numa perspectiva salutogênica, e aí que vem da perspectiva de origem da saúde, mas vem um outro questionamento, né? O que é saúde? Então, saúde vai depender bastante, né? Se vocês de repente perguntarem aí para algum vizinho próximo, ou alguma população ribeirinha, ou se a gente perguntar para um profissional de saúde, cada pessoa vai ter um conceito de saúde. E tem também da Organização Mundial de Saúde, né? Que é o completo bem-estar biopsicossocial, ou o conceito de saúde pela nossa Constituição, né? Como um direito de todos e dever do Estado, não tirando a responsabilidade das pessoas, mas saúde pode ser, por exemplo, um paciente diabético apenas, meu açúcar está controlado do sangue. Ou então, na perspectiva do profissional de saúde, a saúde é a atuação para que essa pessoa tenha qualidade de vida, ou é uma qualidade de vida, algo assim, né? Então, vários conceitos aí para pensar saúde. Vamos fazer uma breve busca? Eu quero que vocês pode minimizar aí, ou abrir uma nova aba, não sei como que vocês estão acessando. Vamos fazer uma busca no site de busca aí que vocês têm, né? Digita saúde e vai lá em imagens. O que aparece para vocês? Aparecem várias imagens sobre atividade física, exercício físico, não é? Espiritualidade, locais favoráveis para práticas de atividade física, para pessoas, né? Muitas pessoas, muitas cores. Agora vamos fazer outra busca. Digita aí também serviço de saúde. Tira o saúde, coloca serviço de saúde. E põe em imagens. O que vocês encontram? Um profissional de saúde. O que mais? Parece que tem aí instituições, né? De saúde, mais voltada para o hospital, não é? Então, a gente ainda tem aí como serviços de saúde instituições voltadas para o tratamento da doença. Olha que abismo que há, né? Talvez o serviço de saúde teria que aparecer, não na mesma proporção, mas teria que aparecer numa quantidade significativa, bibliotecas, academias, centros poliesportivos, não é? Porque a saúde não envolve essa qualidade de vida, essa troca, essa ação coletiva. Então, o serviço de saúde também tem que pressupor isso, senão ser um serviço de doença, de tratamento de doença, de cura de doença, mas um serviço de saúde do indivíduo, certo? Vamos aprofundar um pouquinho mais no que significa saúde. Eu quero que vocês entrem nesse vídeo
para que vocês possam aí estar ouvindo. É rapidinho, é 4 minutinhos. O que que significa saúde? É um vídeo muito interessante. Gostaram do vídeo? Eu achei muito interessante quando eu assisti pela primeira vez, porque ele aborda aí de um aspecto muito simples, né? Com uma linguagem muito adequada, utilizando elementos visuais e auditivos para que nós possamos compreender um pouco mais sobre o que é saúde e de como então deveria ser essas ações em saúde. E quando falo em educação em saúde, eu não posso deixar de falar de promoção da saúde, porque a educação em saúde ela é uma estratégia para promover saúde. E o que é promoção da saúde? Depende também de acordo com cada documento. Mas, de um contexto geral, a gente vai chegando a uma conclusão. Então, pela Carta de Ottawa, em 1986, promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. Opa, traz vários elementos aqui. Essa promoção da saúde, então, envolve qualidade de vida e saúde. E é o processo de capacitação. Então, a educação em saúde é essa capacitação, essa estratégia para que a comunidade consiga atuar na melhoria da sua qualidade de vida. Mas a comunidade atuar é porque ela é autônoma, os sujeitos são autônomos. Então, a partir dessa educação, dessa capacitação, eles vão conseguir ter essa tomada de consciência, essa conscientização e poder fazer escolhas favoráveis para um estilo de vida mais saudável, para ter uma qualidade de vida, para ter essa saúde no aspecto ampliado e não só no aspecto biológico, mas no contexto de cultural, coletivo, de ambiente de trabalho, incluindo participação no controle desse processo. Então, eu posso participar de conferências de saúde, porque no meu bairro está precisando asfaltar e o asfalto não é por uma questão de valorização econômica só do bairro, mas é porque as crianças daquela rua, por exemplo, sempre têm problemas respiratórios por causa da poeira, do pó, da terra. Então, é para melhoria de saúde, por exemplo, daquelas crianças. Para atingir esse completo bem-estar físico, mental e social, que é o conceito de saúde proposto pela OMS. E aí pode ser no âmbito individual ou coletivo, para que eles possam identificar, né? E tentar fazer, agir para modificar favoravelmente o meio ambiente. Vamos lembrar de alguma educação em saúde que nós presenciamos? Eu fico falando aqui, né, pessoal, porque é como eu disse no início, eu gostaria muito que fosse um encontro com vocês e não uma fala para vocês. Mas vão comigo aqui, vamos pensar. Se vocês presenciaram já alguma educação em saúde ou já ouviu falar, se já presenciou, fica mais fácil ainda. Qual que era o tema dessa educação em saúde? Vamos retomar aqui. Qual que era o discurso dessa educação em saúde, a metodologia que foi usada? E como que foi o resultado? Posso compartilhar com vocês aqui? Então, quando eu gosto muito, eu trabalho muito na área de educação em saúde com criança. Geralmente o tema é piolho. Já com os pré-adolescentes, nós temos DSTs como tema. E às vezes a gente tem dengue também, mas muito DSTs e gravidez. Aí vocês pensam comigo. Se for ali na escola, chega o profissional de saúde, de jaleco branco, como eu disse para vocês, ou de roupa branca, com vários cartazes. Geralmente ele não vai sozinho, ele vai acompanhado de um outro profissional. E aí a professora já avisou para os alunos, ó, hoje vai vir o enfermeiro falar para vocês sobre DSTs. E aí chega lá o profissional de saúde na sala de aula, que é um espaço deles, eles estão sentados, às vezes faz uma roda, ou às vezes eles continuam na carteira, como
já estão dispostos ali para o ensino formal. E o profissional de saúde começa a falar. DST é a sigla para doença sexualmente transmissível. E como que pega as DSTs? E aí, aqueles adolescentes provavelmente ou vão se interessar bastante, né, pelo conteúdo, porque é um assunto significativo, porém vai ter aqueles que vai ficar constrangido, porque é um assunto que por mais que haja dúvidas, aqueles adolescentes, muito provavelmente, os mais tímidos, os mais quietinhos, que fica mais ali, talvez um pouco na defensiva, não vai ter coragem de perguntar na hora que o profissional de saúde falar alguma dúvida. Então, há estratégias para isso. Por exemplo, passar uma caixinha com papéis para todo mundo. E todos têm que escrever alguma coisa. Seja dúvida ou seja só escrever alguma coisa. Para quê? Para que o colega não saiba quem que realmente perguntou aquilo. E a partir daquelas dúvidas ali ser respondido. Mas o que a gente vê geralmente é um profissional de saúde, então vestido, né, dessa forma, como eu já falei, da verticalização, desse profissional se impondo ali como detentor do conhecimento, o único detentor. E aí vamos supor que está ali numa sala de espera. Aí ele vai falar, tem umas pessoas aguardando a consulta na unidade de saúde, e ele está falando, e tem homens, mulheres, idosos, crianças, e ele começa a falar sobre sífilis. Vocês acham mesmo que aquelas pessoas vão estar prestando atenção? Eu acredito muito que alguns vão estar tão constrangidos que vão fingir que não está ouvindo, que não é com eles. Hoje tem um celular, né? Então, às vezes, vai começar a mexer lá no celular. E se algum realmente estiver participando, interessado, não vai ter coragem de fazer perguntas. E aquela informação ali que ele teve, por meio de uma educação que era para ser para a saúde, ele vai ouvir alguns elementos e descartar o restante, porque para ele não fez sentido, não estava em linguagem adequada, não considerou os saberes dele, não foi dialógico, não articulou saberes, né? Então não costurou ali conhecimentos, não fez a troca. Então o resultado, infelizmente, não é de uma educação em saúde efetiva. Ali vai passar uma semana, 2 semanas, um mês, ele já vai ter se esquecido. E isso quando o profissional traz mais de um elemento. Às vezes ele só fala, né? Então, só o aspecto verbal. É importante usar recursos diferentes, porque as pessoas aprendem de forma diferente. Então, usa uma imagem, usa a fala, usa às vezes algum videozinho e temáticas voltadas para a saúde, né? Quantas vezes a gente viu em uma oficina, uma educação em saúde, uma sala de espera, com um tema sobre espiritualidade, sobre resiliência, sobre exercício físico, sobre água, e água não só a ingesta hídrica, a água do planeta, a questão da sustentabilidade, sobre nutrição. Não para emagrecimento, mas nutrição, a importância de nutrir o corpo. Então, tem muitos aspectos aí que devem ser trabalhados, poderiam ser trabalhados nesse aspecto de saúde mais amplo, né? Com crianças, por exemplo, família, educação, escola, trânsito, tantos assuntos, né, nessa abordagem de saúde que a gente viu aí na nossa breve busca no site de busca. Então, como propostas para o serviço de saúde, poderia haver aí biblioteca, piscina, palco, áreas de recreação, essa atuação ancorada na intersetorialidade, que você deve estar falando, nossa, Kelly, mas eu estou fazendo a enfermagem, eu não tenho habilidade, competência, formação, criatividade para poder atuar aí dessa forma tão diversa, tão ampla. É por isso que a educação é uma construção coletiva. Como é importante os diversos setores e os diversos profissionais com seus diversos saberes. Né? Não só multiprofissional, porque multiprofissional, cada profissional atuando ali no seu canto. Não, tá tudo interligado, né? Entremeado para que essa produção de saúde realmente aconteça em qualquer uma dos níveis aí, promoção, prevenção e cura. Então não basta oferecer serviço de saúde à população, é preciso ampliar o olhar sobre o sujeito, que é um ser complexo com história de vida, com experiências, vivências, saberes, desejos, que é um sujeito de direitos e protagonista da própria vida.
né? Que a gente não dite, não faça aí as determinações do que pode e do que não pode. Aqui eu trouxe fotos minhas de exemplo de atuação. Essa primeira foto, todas são com crianças, né, na escola, mas essa primeira foto, primeiro foi feita uma contação de histórias, e aí em seguida foi solicitado porque as crianças gostam muito, né, do colorido, do lúdico, da arte, o adulto também, mas a gente fica um pouco intimidado, a gente vai sendo boicotado e desestimulado ao longo da vida, né? De utilizar essa criatividade. E as crianças gostam muito de utilizar esses vários sentidos. Então, foi pedir para eles retratassem ali nesse papel craft grande, numa construção coletiva, né? O que eles tinham gostado da história. E história sobre família, sobre amizade, que faz parte, né, dessa construção de saúde. Nessa segunda foto ali, quando a gente aborda sobre nutrição, então é importante que eles possam experimentar as frutas, as verduras, os legumes, né? E sentir os sabores, a textura, o que eu gosto, o que eu não gosto, por que é importante comer que determinado alimento. E aí, por exemplo, trazer a cor, a textura, o formato. Então, são vários saberes, vários conhecimentos voltados para o desenvolvimento como competência, né? E não só como conhecimento de informação. E nesse terceiro, atuação como higienização das mãos, também em uma escola. Mas todas essas imagens aí já tem mais de 10 anos, tá bem antiga, por isso tá ruim a qualidade. E como diria, né, ou como dizia Rubem Alves, que foi um pedagogo brasileiro, também brasileiro, e que trabalhou bastante essa questão, também foi um pastor, trabalhava sobre a questão da educação com crianças. E eu vou ler para vocês. Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério. Então, que a gente faça essa inversão, né? Ao invés de ensinar, por exemplo, o que pode e o que não pode, que eu comece a trazer esses elementos significativos para a educação em saúde desses usuários, desse paciente. E o lúdico? O lúdico pode e deve ser utilizado. Com crianças, a gente nem se intimida, né? A gente se arrisca. E na falta de recurso, a gente cria recurso. Então, aqui eu trouxe fotos também minha. Eu vou abordar um pouco mais na próxima aula sobre esses recursos educativos. Esse primeiro foi um EVA, não sei se vocês conhecem esse material, mas é muito utilizado nas escolas de ensino público de educação infantil, eu construí a fisiopatologia de uma forma bem simplificada de como é o diabetes, para trabalhar com crianças diabéticas num hospital. E aí, aqui no pâncreas ficava o carrinho, que era a insulina, com potinhos de açúcar, mas que estava escrito glicose, para que eles pudessem articular, né, esse saber do açúcar no sangue, de que não tinha um carreador para poder utilizar esse açúcar, para os elementos científicos, né, a glicose, a insulina, o pâncreas, e a bonequinha também utilizada para poder aplicar a insulina, eles praticavam nela. E nessa foto aqui de baixo foi fruto um produto, né, da minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei educação em saúde com crianças, utilizando a mediação. Então, foram construídos 9 histórias infantis com esses temas salutogênicos para trabalhar educação em saúde com as crianças. E também resultou num livro, Sugismunda e Coleguinhas, que eu disponibilizo para a professora, mas quem tiver interesse pode estar comprando também um site de editora por demanda, e aí pode personalizar, né? Se quer em espiral, se quer o livro brochurão, colorido. Ele foi feito colorido, eu desenhei ele todo à mão, como histórias em quadrinhos. E aí, depois desse nosso momento juntos, a gente está promovendo saúde ou prevenindo doenças através das nossas ações educativas?
temos alguns desafios, né? Superar esse atual modelo hegemônico de uma educação bancária, de uma educação patogênica, de uma educação verticalizada, ter uma criatividade no agir, então não tem algum recurso que eu possa criar, utilizar alguns outros elementos, ter novas posturas diante do outro, então se desvestir de todo esse saber técnico, não no sentido, esse saber técnico científico, não no sentido de desvalorizar o conhecimento científico, de forma alguma. O embasamento científico é essencial para a nossa atuação, né? Para a nossa prática baseada em evidência, mas que eu possa aproximar do outro, para que ele exerça a cidadania, a autonomia e haja essa amorosidade, essa solidariedade no encontro, o respeito e a ética. E eu vou propor também, no próximo encontro, uma proposta de uma forma de prática de autocuidado para profissional de saúde, ou que pode ser utilizado com outros atores, que chama Renasceres, que é essa perspectiva salutogênica de educação em saúde. Então, as ações em saúde devem incluir elaboração de políticas públicas saudáveis, né, que lembra lá da promoção da saúde como um conceito para atuar na melhoria do meio ambiente, desenvolvimento de habilidades pessoais e coletivas, então, muito mais do que informação, conhecimento, o envolvimento comunitário, lembra do diálogo, sempre do diálogo, cuidado com o ambiente e reorientação dos serviços de saúde, que hoje nós temos, né, a rede de atenção à saúde, e não o hospital no centro. E a promoção para a saúde, a promoção da saúde para o Ministério da Saúde, tem esse conceito de, fundamentando-se nas cartas das conferências internacionais, a promoção da saúde é um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde. Então, a educação em saúde é uma estratégia, no âmbito individual e coletivo, que se caracteriza pela articulação e cooperação intrasetorial e intersetorial, e pela formação da rede de atenção à saúde, buscando se articular com as demais redes de proteção social, com ampla participação e amplo controle social. Assim, reconhece as demais políticas e tecnologias existentes, visando a equidade e a qualidade de vida, com redução de vulnerabilidades e riscos à saúde, decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Certo? Então, é tudo o que a gente falou. Envolve todas essas questões, né? Muito além do indivíduo ou do coletivo, mas todas essas questões políticas, culturais, sociais e ambientais. Da articulação da rede, de que nós precisamos mesmo uns dos outros, então a ação intra e intersetorial, e pode ser aí no âmbito individual ou no âmbito coletivo, para equidade, né? Redução das vulnerabilidades, das diferenças. Não que as diferenças sejam ruins, mas redução das diferenças nas oportunidades. Então, a promoção da saúde exige respeito à autonomia e às singularidades dos sujeitos, das populações. A intervenção em saúde, na lógica da promoção da saúde, demanda ampliação do seu escopo, ancorando-se em um olhar ampliado, ou seja, as ações devem extrapolar a saúde e o adoecimento, considerando-se as condições de vida e possibilitando a tomada de escolhas saudáveis. Tudo que a gente disse, né? A autonomia, a ampliação do escopo, então a salutogênese, a singularidade, né, das populações, dos sujeitos. Tem uma timeline, compartilhei para vocês aí, se quiserem se aprofundar nas cartas de promoção da saúde, tem aí todo esse processo histórico da construção das cartas, que trouxe, né, o nosso conceito de saúde, de promoção da saúde, de educação em saúde. As referências utilizadas, aqui temos alguns vídeos do YouTube que foram utilizados. Tem um dos vídeos que é interessante vocês, se quiserem se aprofundar aí, ou verem uma entrevista com Paulo Freire. E nas referências complementares, também, para quem quiser se aprofundar e tiver interesse, fique à vontade de me procurar nas redes sociais. Gosto muito de conversar sobre esse tema. E o último videozinho é de 1 hora e pouquinho, em comemoração ao centenário de Paulo Freire, porque ele fez parte da política brasileira depois que ele voltou do exílio, e quem quiser se aprofundar aí tem elementos para poder trazer, né, para a nossa prática em saúde.
Então, eu espero que tenha sido bem produtivo, que tenha ficado aí várias ideias, várias indagações, vários questionamentos para vocês, que tenha de fato incomodado e trazido novas ideias para vocês, tá bom? Agradeço muito a oportunidade. Até uma próxima.